Como ter motivação para trabalhar na sua empresa se é exatamente o ambiente onde você trabalha que está te adoecendo? Certamente você já pensou nisso. Eu também tive a oportunidade de examinar isso atendendo pessoas, nas palestras nas empresas e no consultório, tanto na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, quanto no consultório da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e nos vários atendimentos online. Certamente o que mais tem aparecido é gente adoecendo porque a empresa ou o ambiente, o clima organizacional, como se chamava antigamente, ele está contaminado e adoece as pessoas. Eu tenho percebido que as equipes inteiras adoecem quando não são devidamente atendidas, cuidadas e percebidas pela liderança. E é interessante, a gente fica preocupado porque, na maioria das vezes, nem mesmo os líderes ou o empreendedor não percebem, ou pelo menos não querem perceber esta situação. A realidade é que a doença de uma equipe pode se alastrar e contaminar uma empresa inteira, porque realmente quando o ambiente é nocivo, é tóxico e não se cuida desse ambiente, isso adoece individualmente algumas pessoas, depois adoece equipe ou equipes inteiras e, como eu disse, podem se tornar algo epidêmico, vamos dizer assim, dentro da própria empresa. Então veja, há algum tempo atrás, tem 3 anos, eu fui para uma universidade em Brasília fazer uma pós-graduação tratando dessas questões, porque eu gosto muito de fazer cursos em boas universidades para eu dar mais segurança para os meus clientes. Eu já havia feito, no passado, MBA em gestão empresarial. Quem me conhece sabe que eu já fiz a gestão de hospital de alta complexidade, já fui gerente durante 8 anos, depois fui diretor, fiquei muito tempo em hospital de alta complexidade e isso me deu uma boa experiência para lidar exatamente com essa desafiadora realidade que é uma empresa, além de ter aí oferecido várias consultorias, mentorias com empresas, indústrias, comércios, empresas pequenas ou grandes. E continuo fazendo isso, fazendo palestras, fazendo mentoria com empresários, porque são realmente um público que sofre muito e muitas vezes não tem a quem recorrer. O que eu tenho descoberto, então, a partir daquela pós-graduação que eu fui fazer numa universidade em Brasília, me fez motivar, estar motivado para escrever um livro. E eu publiquei esse livro ano passado, que é Equipes e Empresas Adoecem. E lá eu trato, assim, de uma forma esmiuçada, detalhada, dessas questões. E eu apresento isso muito nas palestras e mesmo nas mentorias em grupo que eu faço com equipes inteiras ou mesmo com a equipe gestora. É um trabalho delicado porque ele é customizado, ele é sob medida, não é algo genérico. Então, primeiro eu preciso me apropriar, vamos dizer assim, daquela cultura, daquela empresa, daquela organização, e aí eu levo o meu método para ajudar as pessoas. É por isso que muitas vezes alguns gerentes, alguns administradores, alguns proprietários de empresas, eles vêm para conversar comigo, ou mesmo após alguma palestra, ou antes da palestra, sobretudo, e dizem: a minha equipe está com problema de falta de motivação, ou em tal equipe tem 2 pessoas, 2 colaboradores que não estão motivados. Quase sempre a questão ela é mais ampla, ela é sistêmica, já se trata de algo na empresa, até porque mesmo substituindo pessoas naquela posição, tanto substituições internas ou contratações externas, isso não resolve. E uma empresa é um organismo vivo, obviamente, mas que vai muito além daquilo que as consultorias tradicionais mostram, muito mais além. E foi isso que eu descobri quando também
pude fazer, né, como eu disse, oferecer as consultorias em muitas empresas em que eu colocava todas as ferramentas publicadas na época, conhecidas, e na maioria das vezes só fazia cócegas nos problemas, não resolvia. Quando eu resolvi jogar fora um punhado de metodologia, não todas, mas um punhado grande de metodologias furadas que não levavam a nada, que não davam resultado, e passei a aplicar algo que eu podia, com a minha ferramenta, perceber a empresa de uma forma sistêmica, a história, a gênese da empresa, sabe, quem é o que deu o dinheiro para construir, para abrir aquela empresa, quem trabalhou ali, quem são os fundadores, quais foram os primeiros produtos, quais foram os primeiros negócios, qual era o portfólio inicial daquela empresa e qual é o atual. Enquanto eu não sabia dessa história, e quero fazer um parênteses aqui para dizer que eu faço isso muito rapidamente. E aí, enquanto eu não fazia essa prospecção, mas de uma maneira fora daquela visão das consultorias habituais, tradicionais e manjadas que todo mundo conhece, não resolvia as questões. E muitas vezes a questão é oculta, e oculta que eu falo é muito escondida dentro da própria história da empresa, que muitas vezes nem os donos da empresa ou nem mesmo os fundadores conseguem perceber, obviamente quando os fundadores da empresa estão vivos, né? Então isso que eu trago para você aqui hoje, que eu comecei perguntando, né, e falando que você não encontra motivação para trabalhar, para você começar a se dar conta ou a se perguntar se, é um condicional, se o nascedouro, a origem dessa falta de motivação sua não é a própria empresa ou a própria equipe que já está doente, porque, como eu afirmo no meu livro, equipes e empresas adoecem, mas tem como elas serem tratadas e curadas, e não é com esses métodos tradicionais. Com certeza não é, porque se assim fosse, as empresas não estariam tão doentes como estão agora. Tem muito empresário que está me ouvindo agora que sabe do que eu estou falando. Empresários de pequenas empresas, de médias empresas e até empresas grandes, CEOs de grandes organizações, que por mais que você lute, por mais que você dê o seu sangue ali na liderança, a coisa não vai. Parece que você nada e está morrendo na praia. Os resultados não vêm. Ou quando os resultados vêm, deixa para trás, entre aspas, muitos mortos. Ou seja, o que adiantou ter belíssimos resultados se você próprio, líder ou CEO, aí o proprietário da empresa, você adoeceu, sua família adoeceu, sua equipe adoeceu? Qual é o preço que você paga? E aí não estou falando de custo fixo, nem custo variável, não estou falando de nada disso. Estou falando de uma planilha aqui bastante diferente. Qual que é o preço que você paga para ter os resultados que você tem? Se são preços que realmente tem a ver com o adoecimento dos colaboradores, o seu próprio adoecimento, o adoecimento da sua equipe ou das várias equipes, e que essas doenças estão se espalhando pela sua empresa, estão solapando a vida empresarial, cai fora desses métodos tradicionais e convencionais, porque eles são importantes até uma certa medida, a partir daí eles não conseguem alcançar. E aqui quem está falando é quem já experimentou muito esse caminho aí. Então eu sei do que eu estou falando, porque eu já estive atrás da mesa, junto com as equipes, administrando, né, grande organização e outras pequenas também, e sou um empreendedor. Sempre tive duas carreiras, uma carreira pública na universidade como pesquisador, como orientador de estudantes, e também fora, tendo os meus próprios consultórios e tendo o meu próprio trabalho. Então, eu sei muito bem o que é uma gestão, o que é lidar com equipe. E é interessante que quando eu chego nas empresas para fazer palestra, eu levo o meu violão. Eu gosto muito de cantar, eu tenho como hobby a música, né? Algo que eu herdei da família do meu pai, já todos eles, os antigos, praticamente todos, né, que eu conheci, eram músicos amadores, gostavam de música, de compor. Eu continuo essa trilha. Então eu componho, eu faço música, vou para o estúdio, gravo pelo menos uma vez por ano, e eu levo também músicas conhecidas, populares, para que os participantes
possam cantar, cada música adaptada para um tipo de ambiente, um tipo de temática que eu vou trabalhar. E quando eu chego com o meu violão, muitas pessoas tomam um susto, porque as pessoas estão acostumadas com aquele palestrante também, uma figura já caricata até, né? Terno, gravata, etc. Eu vou com tudo isso também, só que eu levo meu violão e canto junto com as pessoas. E com isso quebra o gelo, quebra aquelas resistências e cria também uma sinergia, né? E a partir das músicas, então, as pessoas já começam a perceber que nós estamos ali interessados na humanização. O que é isso? Que todos nós somos seres humanos, que todos nós precisamos ser tratados com respeito, com dignidade e por aí afora, respeitando as diversidades religiosas, diversidades étnicas, diversidades na orientação sexual e por aí afora. O empresário que ainda não manjou isso, que não percebeu isso, ele deve ser assim, alguém que administra a empresa, ele lá de Vênus, lá de Marte, e a empresa aqui na Terra, porque hoje quem não olha para a questão da humanização está ajudando, infelizmente, de forma consciente ou não, a adoecer a sua empresa. Por outro lado, aquele empresário, aquele CEO, aquele diretor, aquele gerente, coordenador, aquela pessoa que comanda de alguma maneira, que lidera equipes ou empresas, se tem um olhar para o humano, que não tem nada a ver com permissividade, não. Aliás, o humano, ele precisa de disciplina, de regramentos no sentido libertador e não no sentido coercitivo, assim, que a gente vê por aí, até quase que escravizante que tem por aí. Nós estamos falando da disciplina realizadora, da criatividade, e isso é possível. Aí quando eu levo a música e canto com as pessoas, aí o pessoal, ufa, dá aquela respirada que diz, poxa, isso aí é algo humano, né? É algo que toca o nosso coração. Mas hoje eu queria então conversar com você aqui sobre isso, sobre a sua motivação. A sua motivação está em baixa? Será que é algo que é só da sua parte ou é resultado do clima organizacional, um termo antigo, que está adoecendo você? Pense nisso, converse com a equipe sua, converse com as pessoas, seus colegas de empresa e vamos trabalhar juntos. Vamos fazer algo para renovar esta esperança no humano, resgatar a criatividade e a capacidade produtiva de forma saudável. Pessoal, muito obrigado por estarem comigo aqui nesse momento. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!